Olá, pessoal que acompanha as plataformas da Novo Rural. Hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo rural, sob o olhar aí da juventude do agronegócio. Para falar sobre esse assunto, a gente vai contar aí com a participação do mestre em agronegócios, o Cleverson Signor, que recentemente, conduziu uma pesquisa aí sobre o assunto e conseguiu obter uns dados bem relevantes, que fala justamente dessa questão das perspectivas dos jovens em relação ao futuro, em relação ao campo, Cleverson, é um prazer falar contigo, e eu agradeço aí a tua disponibilidade em compartilhar essas informações com a gente. Oi, Rafaela, eu que agradeço a você, primeiramente, a todos aí da Novo Rural. Eu acompanho vocês nas redes sociais também. Meu olá a todo mundo que acompanha a Novo Rural aí, na revista impressa, também nas redes sociais. É um prazer imenso estar falando sobre esse assunto com vocês, porque é a minha pesquisa, né? Meu trabalho mais recente, digamos assim. Só para entender, qual a tua relação com o rural, E o que te motivou, então, a estudar essa juventude do agronegócio, Gostaria de entender isso também um pouquinho. Muito bem. Primeiramente, eu me considero empreendedor. Eu me considero empreendedor. Eu sou filho de pequenos agricultores, né? E faço parte daquele número de jovens que, na minha época, lá pelos idos de 1980, não tinha oportunidade, a gente vivia uma situação bastante difícil e a migração, o êxodo era o que se apresentava para a gente. Tu falou que tu faz parte dessa estatística do êxodo rural, mas agora tu tá dando retornos igual, Tu tá estudando aí o jovem, E eu acredito que essa tua pesquisa é muito relevante e daqui a pouco ela vai incentivar outros movimentos a favor da importância do jovem lá no campo, Eu acho que a gente pode, então, agora falar um pouquinho mais desses dados que tu teve na pesquisa, e começando por um, que chama bastante atenção, que é essa questão que você aí trabalhou com jovens, estudantes da área de ciências agrárias, e o resultado que tu obteve é que 50% dos jovens, do agronegócio são jovens do meio urbano. Então, quer dizer que a perspectiva sobre o campo está mudando também para o jovem da cidade, Olha, meu questionamento sempre foi, como empreendedor e por esse olhar do empreendedorismo, da seguinte maneira: se nós pegarmos os nossos municípios do Rio Grande do Sul, especialmente os do Noroeste Gaúcho, que foi onde eu fiz a minha pesquisa aqui, conduzi a minha pesquisa, a gente percebe o seguinte: a característica desses municípios, são pequenos municípios, e que em muitos deles fica difícil de separar o que é o rural do que é o urbano, E quando você chega nesses municípios, quando você chega nos empreendedores destas cidades, você percebe que a maioria deles tem um pé no rural. Porque durante muitos anos a gente viu esse esvaziamento do rural, mas essas pessoas foram para algum lugar, e hoje, quando você começa a olhar essa característica dos nossos pequenos municípios, os empreendedores todos têm um pé no rural, ou são de lá. E por isso que eu comecei também a fazer essa investigação. A grande parte dela, ou metade dela, é uma juventude urbana. Então, eu pude concluir que a juventude do agronegócio é também uma juventude urbana. Ou seja, por quê? Porque se interessa pelo rural, porque gosta do rural, oferecer para eles um ambiente propício lá no agronegócio, eles vão empreender no agronegócio, mesmo sendo urbanos. Mas eu vou bater ainda no martelo da questão da sucessão rural, mas eu acho que é muito bacana quando o jovem ele também tem a oportunidade de sair, aprender, conhecer novas tecnologias, mas também quando voltar para casa ter a oportunidade de aplicar isso, Eu acho que é muito bacana ter esse equilíbrio da experiência, digamos, dos pais, dos avós que estão lá no campo e mesclar com a juventude, com o que ele aprendeu,
enfim, conseguir chegar em um senso comum, digamos assim, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante também. O meu questionário que não é questionário, né? Foi um formulário com 41 afirmações. Eu fazia afirmações, eles liam a afirmação e marcavam lá numa escala de 1 a 11, ou seja, uma escala de 10 pontos, né? Então, lá pelas tantas, eu afirmava o seguinte: nos primeiros anos depois de formado, eu vou trabalhar numa empresa, adquirir experiência para depois voltar e montar minha empresa no rural e ganhar dinheiro no rural. Menos da metade se identificou com essa afirmação. Mas eles pretendem sim sair para pegar experiência e voltar depois para a propriedade. Portanto, se a gente não tiver cuidado, nós temos a chamada fuga de cérebros. Eles vão embora, eles vão colocar a inteligência deles, a inovação deles para funcionar noutra área. Então, dos 9 cursos, dos 9 campos, em todos os cursos, só um que oferece a disciplina de empreendedorismo como obrigatória. E 2 oferecem como eletiva. Os outros não oferecem a disciplina de empreendedorismo. Ou seja, significa dizer, a gente não está ensinando esta juventude do agronegócio a empreender, a ter o seu próprio negócio, a ter uma carreira própria lá no agronegócio. A gente está ensinando eles a irem trabalhar numa empresa primeiro e depois, lá na empresa, pegar experiência e voltar para empreender no rural. Bacana, não, muito bacana. Ainda falando dessa questão do âmbito acadêmico, eu acho que é legal a gente fazer um outro recorte para um outro dado que tu teve, que é a participação das mulheres, né? 40%, eu acho que é esse o número, se não me engano, dos jovens que tu pesquisou aí são mulheres. Então, quer dizer que ao mesmo tempo que a academia tem essa, né, talvez não seja esse termo, mas essa deficiência, ela acaba sendo um canal também para as mulheres se inserirem no agronegócio, né? Talvez a academia seja essa porta aberta, né? Eu não sei o que tu pensa sobre isso. Então, a gente tinha toda uma cultura de que era um lugar difícil, de que era um lugar cheio de mazelas e de dificuldades, etc, etc. E isso aos poucos veio mudando, se modificando, e não é mais assim. Era um lugar também que se precisava usar muita força, né? Braçal, digamos assim, e que isso também está modificado. Hoje o agro é muito mais de gestão do que propriamente de força braçal, é muito mais de tecnologia do que, né, outras questões. Então, e as mulheres estão tendo um espaço muito grande dentro disso. Na minha pesquisa apareceu, 40% são mulheres. Mas esse perfil agroempreendedor, como que o jovem sabe que ele tem um perfil agroempreendedor? Primeiro, você precisa gostar do modo de vida rural, né? E muitas pessoas não têm essa... Não é que não gostam, não é que desgostem, mas não tem essa afinidade, digamos assim, essa vontade de empreender no rural. Então, a minha primeira dimensão foi investigar o quanto eles gostam do modo de vida rural. E aí eu descobri que assim, eles são apaixonados pelo modo de vida rural, mesmo os urbanos. Aí depois precisa ter conhecimento. Se eu gosto daquele local, se eu gosto daquele modo de vida, se eu me identifico com aquilo, eu preciso ter conhecimento sobre empreendedorismo. E aí foi aquela questão que eu fui investigar outra dimensão. O que as universidades estão passando, o que as disciplinas de empreendedorismo, o que eles estão aprendendo, na verdade, ou se eles precisam buscar fora. E aí eu descobri que vários deles se interessam por essas questões e buscam fora da universidade. E que eles sabem o que é empreendedorismo rural. Eles só não têm, né, 100%, digamos, dentro dos cursos deles. Mas eles sabem o que é. Outra questão era quanto ao empreender, quanto à disponibilidade de empreender. Eu quero empreender, eu tenho vontade de empreender, porque não adianta eu gostar de tudo isso, mas não quero, né? Então, isso é extremamente importante. Esse perfil de empreendedor, se nós não soubermos aproveitar, estaremos fomentando a fuga de cérebros. Então, Cleverson, agradeço aí a tua contribuição, né? A gente fica muito feliz que tu tenha compartilhado esses dados, né? Que, enfim, são bem relevantes, né? Eu que agradeço, Rafaela, primeiramente a você, muito, muito, muito obrigado por essa oportunidade. Não adianta a gente pesquisar e etc., se a gente não tiver os canais de divulgação. Então, parabéns, um abraço imenso a todos
a toda a tua equipe aí, e muito obrigado pela oportunidade. Eu estarei aqui sempre à disposição, para quando precisarem.